Olá, boa tarde, tudo bem? Tá todo mundo vendo? Tá funcionando? Tá tudo certinho, professor. Tá ótimo. Gente, prazer, meu nome é Felipe Sampaio, como o pessoal falou, eu sou neurocirurgião, tá? Tô aqui de volta para São Luís. Primeira coisa, eu queria agradecer ao convite e parabenizar toda a organização, que, pelo menos pelo que eu tenho acompanhado aí, vendo o número de visualizações, a interação do pessoal está muito grande. Acho que, pelo menos, eu não esperava quando eles pediram para a gente falar sobre essa aula, até eu olhei, nossa, bem maior do que a gente estava imaginando no início. Então, parabéns aí pela organização e parabéns também para quem está assistindo a aula, porque num sábado, deixar de estar ali tomando a cervejinha, fazendo churrasco, curtindo uma live para poder assistir sobre neuro, não é todo mundo que está fazendo isso, com certeza. Então, parabéns também aos participantes aí que estão árduos aprendendo um pouquinho mais de neuro e que muita gente, na verdade, só foge dessa área, né? Então, deixa eu ver aqui. Vou compartilhar aqui a tela, não sei se está aparecendo já. Já está aparecendo a tela? Oi? Vocês estão conseguindo enxergar a tela? Sim, professor. Ah, perfeito. Então, vamos lá. Quando a gente começou a conversar sobre os temas que poderiam ser falados, a grande maioria dos principais assuntos da neurocirurgia já estavam definidos por vocês. E aí eu pensei justamente no AVC isquêmico, que na verdade é muito mais da neurologia do que da neurocirurgia, que é a minha área, né? Mas eu acho que é bem interessante a gente conversar um pouco sobre o AVC isquêmico, principalmente para vocês que estão aí na faculdade, estão uns no início, outros no final, porque é um tema que muitas vezes a gente acha que é do especialista, né? E a cada dia que passa, eu acho que não, que esse tema é mais do médico generalista, do clínico, da pessoa, do emergencista que está ali na emergência, do que especialista que normalmente vai estar de sobreaviso em casa, ainda vai demorar até chamarem ele. Então, na verdade, eu acho que a conduta tem que partir justamente do médico generalista, de todos vocês que, quando terminarem a residência, vão estar lá, terminando a faculdade, já vão começar a trabalhar nas emergências. Então, a gente, quando a gente começa a se formar, né, a gente sempre preocupa com o quê? Eu tenho que aprender a fazer um RCP, tenho que tratar um infarto agudo logo no início, chegar no hospital, tenho que tratar as crises hipertensivas, decorar todas aquelas medicações, tenho que saber tratar uma sepse, uma pneumonia, um edema agudo de pulmão. Mas o AVC, muitas vezes, ele fica de lado, ele vira aquela coisa, chegou um AVC, não, corre, chama o neuro. E a gente se pergunta, realmente isso é o certo? Será que vocês não é, todos os médicos não deveriam saber, pelo menos fazer o atendimento inicial, o que pedir, o que fazer, mesmo sem especialista? Então, ao montar essa aula, a gente tem alguns objetivos, né? Primeiro, mostrar para vocês como suspeitar de uma clínica de AVC. Segundo, e a importância de ensinar as pessoas a suspeitarem da clínica. Segunda coisa, entender que o AVC é uma emergência médica, e que deve estar incluso no arsenal de conhecimento e deve estar no seu arsenal de tratamento em todos os médicos, independente da área que você esteja. E a cada dia que passa, a gente tem mais protocolos para esse tratamento. Então, cada vez você menos tem que saber ou decorar aquilo que a gente vai conversar aqui. Tem coisas que não precisa decorar, tem como olhar na hora, entendeu? Para a gente poder fazer o tratamento. Por quê? Porque antes a gente pensava muito, isso está muito longe de mim, isso é lá no futuro, isso não vai ter, como o Daniel acabou de falar sobre a trombectomia ou a trombólise. Quando eu estava na faculdade, a gente não pensava em fazer trombólise na maioria dos hospitais.
E hoje em dia é errado você chegar num delta T e não fazer a trombólise. Do mesmo jeito que daqui a uns dias vai ser errado não fazer a trombectomia. Então, a cada vez que passa, mais a gente está chegando próximo daquele antigo futuro. Ele, na verdade, já está bem do nosso lado. Quero que vocês entendam também que isso é um trabalho em equipe, tanto da gente, do especialista, mas também do médico emergencista que vai estar lá para suspeitar, vai começar o tratamento, vai começar os exames que precisa, como do médico que está lá no PSF ou cuidando do paciente ambulatorialmente, que tem que cuidar da pressão, da diabetes, do colesterol, daquele paciente que é sedentário, daquele paciente que é obeso, ou daquele paciente que fuma, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, porque é justamente isso, a gente quer que vocês entendam que o mais importante é prevenir. Então, eu vou tentar convencer vocês do quanto é importante saber o básico sobre o AVC, tentar convencer vocês através pelo menos da epidemiologia. Pra vocês terem uma ideia, o AVC, né, está entre a segunda e a terceira causa de mortalidade no mundo. No Brasil, ela é a primeira. Ela é responsável por 10% das internações no hospital. Além disso, uma pessoa morre a cada 5 minutos por conta do AVC. O custo em 2011 foi hospitalar, né, das internações hospitalares, foi avaliado em mais de 200 milhões. Isso a gente não está contando os custos pós-alta. O que é o custo pós-alta? Aquele paciente que precisa de reabilitação, de medicação, acompanhamento com vários especialistas, que vai parar de trabalhar, então tem um custo também financeiro, não só para a família dele, mas também para o país, né, com o INSS. Tem o custo do quanto aquilo vai causar de dano e limitações para ele no resto da vida. Então, é muita coisa que a gente tem que levar em conta. Então, o primeiro ponto que a gente tem que fazer é o quê? Educar a população. Para vocês terem uma ideia, foi feito um questionário, acho que pelo IBGE, e mais de 22% da população não sabia reconhecer, no Brasil, não sabia reconhecer um AVC. Dos que reconheciam o que era um AVC, sabia que aqueles sintomas poderiam ser um sintoma, poderia ser um AVC, mais da metade não sabia que isso se tratava de uma emergência. E aí, o que sobrou, que sabia que era uma emergência, sabia que era um AVC, um terço não sabia para qual número ligar. Então, gente, lembrando, é para ligar para o 192. E é justamente assim, a gente tenta, de maneira simples, conscientizar as pessoas. Então, a gente teve na verdade, foi uma promoção feita, começou em Fortaleza, se eu não me engano, e aí vários estados aderiram, que é esse SAMU, que é a pessoa parar de ter dificuldade para dar o sorriso, ter uma dificuldade para dar um abraço porque está hemiplégico, né? Ter dificuldade de repetir uma mensagem porque está afásico ou disfásico, e é uma urgência, tem que ligar no mesmo momento para a SAMU. Então, a gente copiou essa propaganda aí que teve, utilizou nas nossas redes sociais, e eu acho que é bem interessante isso, de maneira simples, conscientizar pessoas que estão nas suas redes, que vocês conhecem, porque um dia pode ser com algum familiar, com alguém próximo, e às vezes, por mais instruída que a pessoa seja, às vezes eles não reconhecem. E o que é o AVC? O AVC, na verdade, é um déficit focal, né, súbito, déficit neurológico focal súbito, que não tem nenhuma outra causa possível, e que dure mais do que 24 horas. Isso é uma observaçãozinha que a gente tem, sempre muda esse conceito de tempo, tá? Na verdade, tem muito a ver também com a imagem, que aí fica sempre essa discussão, AIT, AVC isquêmico, então vai atualizando, mas o mais importante é vocês entenderem esse conceito. E de onde vem? Como que é a fisiopatologia? Eu acho que vocês sabem, isso aí a gente vai falar, né? A aterosclerose, que pode ser tanto aquela focal dos pequenos vasos ou dos grandes vasos, pegando grandes vasos, que essa normalmente tende a ser progressiva, né? Então, ela vai obstruindo, aos poucos, diminuindo o fluxo, tem a circulação colateral, como o Daniel acabou de falar, que ajuda bastante nesses casos, né? Também pode ser na região cervical, essa aterosclerose, que aí também vai dar, como está aqui na imagem que a gente tirou do Google, tá bom? Onde vai começar a diminuir bastante o fluxo. Isso seria o AVC por conta de aterosclerose. Pode ser embolia cardíaca, né? Que seria por arritmia, insuficiência cardíaca, valvulopatias, por embolia paradoxal, que isso fala muito na faculdade. Sempre na faculdade a gente aprende os menos frequentes, né? Então, embolia paradoxal, eu lembro que sempre se falava, caía na prova.
E na hora de ver, eu acho que eu vi um caso da minha vida aí, estando na emergência direto, que é o quê? A gente vai falar um pouquinho mais para frente que é embolia paradoxal. E também as vasculopatias. Então, lembrando, né, a gente falou da circulação colateral, o Daniel já falou, já teve perguntas sobre isso. Então, aqui é o conhecido polígono de Willis. Como funciona? É como se fosse uma rede canalizada onde tem vários pontos que o sangue pode chegar no cérebro. Então, normalmente ele chega pelas artérias carótidas internas, né, bilaterais, ou da basilar, que vem origina da vertebral, e aí ele vai ter uma comunicação entre os vasos principais. Quais são os vasos principais? A artéria cerebral anterior, que são duas. Vocês estão vendo o mouse? Não sei se vocês estão vendo aí. Artéria cerebral posteriores e artéria cerebral média. E a comunicação delas é feita pela artéria comunicante posterior e pela comunicante anterior. Então, quando a gente tem a aterosclerose e vai diminuindo o fluxo aos poucos, né, de cada um desses vasos, acaba que a circulação contralateral ou as comunicantes vão suprindo isso aos poucos. Por isso que eu acho que tem a questão da área da penumbra. Tem algumas coisas que, além da circulação colateral, que conta também, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais na frente, com a pressão, né? A gente vê que nesses casos de infarto, de AVC isquêmico ou hemorrágico, a gente tem aumento da pressão. O paciente geralmente está hipertenso. E o maior erro que a gente pode fazer é baixar essa pressão, que muitas vezes a gente olha aquele paciente hipertenso, quer baixar a pressão, porque está com 18, 19 de sistólica. Na verdade, aquele 18, 19, às vezes é o que está salvando, está segurando aquela área de penumbra, o que está evitando a isquemia. Entendeu? Então, seria isso que a gente quer que fique de conceito para vocês. A aterosclerose, acho que como forma placa, vocês sabem muito mais do que eu. Acho que tem alguns anos já que eu passei por isso. Mas é justamente isso. Tem a formação da placa, né? Ela pode lesionar, forma o trombo, esse trombo oclui de forma aguda. Esse trombo também pode soltar um êmbolo, né? E chuveirar para o cérebro, dando aqueles AVCs isquêmicos, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, acho que aqui está bem explícito exatamente isso. A formação da placa, aqui na artéria carótida, né? Lesiona, forma o trombo sobe um êmbolo. Ou então ele pode ser um trombo oclusivo. A gente tem que lembrar também dos AVCs laculares, que vai ser o quê? Os AVCs justamente das perfurantes, né? Desses pequenos vasos. Ele normalmente é na arteríola e ele é uma microangiopatia, que esses vasos vão sofrendo ao longo do tempo. E uma coisa interessante para vocês, assim, às vezes pesquisarem, é a fundoscopia. Acho que isso a gente vê muito. Eu lembro quando eu estava no início da faculdade, a gente sempre ficava olhando os pacientes que estavam internados com doença arterial coronariana. A gente sempre fazia o fundo de olho para poder ver. Por quê? Porque no olho a gente consegue ver as arteríolas. Então, você vai ver justamente essas alterações, que é o que acontece no olho, acontece no coração, acontece nos vasos dos nervos e acontece no cérebro, dando esses AVCs lacunares. A embolia paradoxal, né, que a gente falou que a gente ia falar, isso aqui é muito pouco frequente, ainda vou explicar para vocês o porquê que isso aqui é muito pouco frequente, apesar de um professor de faculdade adorar. Isso aqui é o seguinte, o trombo, na verdade, está na perna, né? E o trombo vai soltar um êmbolo, no qual vai para o átrio direito, ventrículo direito, e teoricamente depois vai para o pulmão, que é o mecanismo mais conhecido para formar o TEP. E a embolia paradoxal é o quê? Sem êmbolo do que para o pulmão ele iria para o cérebro. E a principal causa é o quê? A permanência do forame oval. Uma coisa que é interessante vocês entenderem, que às vezes a gente chega paciente, eu tenho um forame oval persistente, o que eu vou fazer? Tem que anticoagular. Gente, para o êmbolo sair do átrio direito e ir para o átrio esquerdo, vocês têm que lembrar que o átrio esquerdo, normalmente, em pessoas saudáveis, esse átrio esquerdo ele é mais hipertrofiado. Ele tem uma maior pressão, então é pouco provável que o êmbolo siga esse caminho mesmo com o forame oval. O que acontece normalmente é quando já ocorre uma disfunção do ventrículo do átrio esquerdo
E aí sim o átrio direito pode ter uma maior pressão e conseguir mandar esse sangue. O normal é o caminho inverso, é o sangue que está no átrio esquerdo voltar para o átrio direito. E quais são os fatores de risco que a gente tem que prevenir e correr atrás, né? Então, os principais, acho que isso aqui vocês já devem saber, hipertensão, diabetes, a dislipidemia, a obesidade, o tabagismo, o alcoolismo, o sedentarismo, drogas ilícitas, quer dizer, um monte de fatores que podem ser preveníveis ou controlados, né? E os que a gente não consegue seria a idade e a história familiar. E aí agora a gente vai partir um pouquinho para essa parte da neurologia, chegar aqui um pouquinho na anatomia. Eu sempre falo o seguinte, a neurologia, a gente sempre vê muito nos estudantes, e eu fui assim também, uma fuga da neurologia. Por quê? Porque você tem que saber anatomia, você tem que saber exame físico, e aí você começa assim, senão você não entende nada do que está acontecendo, você fica voando e ela se torna aquela matéria difícil. E, na verdade, no início eu achava isso. Aí, aos poucos, eu fui me apaixonando pela neurocirurgia, decidi ser neurocirurgião por isso, né? Também conhecer meu pai é neurocirurgião, meu primo Braulio, que deu aula aí também é neurocirurgião, então já tinha uma admiração por eles, mas foi muito por começar a entender que, na verdade, a neurologia para mim, é uma das coisas mais fáceis se você estuda. Vou explicar para vocês por quê. Eu espero que no final da aula vocês tenham essa percepção. Claro que vocês vão ter que estudar ainda bastante anatomia para entender isso, mas a gente, na neuro, a maioria das vezes, fazendo um bom exame físico, você consegue localizar a lesão. Então, de maneira bem simples, vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. Então, a gente consegue ver aqui o seguinte, a gente tem aqui o território de cada um dos grandes vasos. Então, cerebral anterior, cerebral média de vermelho, de verde, cerebral parcialmente da cerebral posterior, né? A gente consegue ver aqui no outro corte a mesma coisa. Aqui, cerebral anterior, cerebral posterior e cerebral médio. E aqui a gente tem o núcleo de Penfield, que é justamente a que parte do corpo, tanto da motricidade quanto da sensibilidade, corresponde à superfície cortical do cérebro. Então, o que a gente consegue observar? A cerebral anterior, ela é responsável mais pela região dos membros inferiores. A cerebral média, ela vai pegar praticamente todo o dorso, membros superiores e a face. E sabendo que as fibras do trato córtico-espinhal, elas saem da córtex, se juntam ali na cápsula interna, passam pelo tronco e vão descendo, a gente consegue também conseguir localizar de onde possivelmente está esse AVC. Vocês vão entender como. Vamos supor que eu tenho um AVC do cerebral anterior. Esse paciente vai chegar com uma síndrome de déficit focal agudo no membro inferior, somente no membro inferior. Então, eu já sei onde é. Olha, ele está ali na região mais medial, né, da superfície cerebral, deve ser um AVC de cerebral anterior. Ah, não, esse paciente está com déficit de predomínio facial, faciobraquial. Então, ela deve estar mais ali no território da cerebral média. Ah, não, ele teve um déficit de um lado completo, ele tem uma hemiplegia completa. Poxa, eu imaginar que isquemiou todo esse córtex, eu tenho que pegar duas artérias grandes e não confiar em nenhuma circulação arterial. O mais provável é que a isquemia esteja onde? Ou a hemorragia deve estar aqui na região dos núcleos da base, onde todas as fibras convergem, estão ali bem apertadinhas. Então, um pequeno AVC consegue um pequeno déficit de sangue ali vai dar um grande déficit neurológico. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, aqui no tronco vai ter vai estar os núcleos dos nervos periféricos. Se eu tenho uma síndrome cruzada, onde que pode estar o problema? Tem que estar no tronco, não pode estar aqui em cima. Eu não vou pensar que ele teve um AVC dos dois lados do cérebro. Então, é mais ou menos isso que eu quero que vocês entendam. Então, a gente vai ter essas síndromes clássicas da artéria cerebral anterior, média
e posterior. Mas a gente vai ter essas síndromes curiosas, que é o que, na hora que a gente está estudando, vocês vão começar a ler, eu acho que é sempre o que a gente mais quer ver, né? A gente quer aprender, acha interessante, é o que o professor também gosta de cobrar e é o que às vezes passa. A gente vai conversar até sobre programas, tem programas da Discovery Channel que ele fala justamente sobre essas síndromes curiosas de AVC. Então, as primeiras é a afasia, né? Dificuldade, na verdade, a afasia é sem a capacidade de falar. Pode ser disfasia, que é a dificuldade. E a gente tem duas principais, a de Broca, que vai ser aqui na região opercular do giro frontal inferior, no hemisfério dominante, tá? É a área responsável pela capacidade de motora de falar, de expressar a fala. Então, um paciente com uma isquemia nessa região, ele vai ter o quê? Ele vai ter um quadro de dificuldade de expressar a fala, mas ele vai entender tudo que você fala, ele vai estar entendendo o que você está conversando, ele vai estar ouvindo, ele obedece a comandos, mas ele não consegue expressar a fala. Já que mais posterior, no giro angular, a gente vai ter quem? A gente vai ter a região de Wernicke. E essa região vai ser vai dar afasia expressiva, quer dizer, ele não vai ser capaz nem de expressar a fala, nem de entender. Então, esse paciente tem um AVC, ele não vai conseguir se comunicar com o meio externo, com as outras pessoas, né, através da fala. Tem a da heminegligência, que eu tenho que confessar, essa foi uma das vezes que eu acho assim que logo no início da faculdade, da residência, eu acho que foi na primeira semana da residência, eu vi um caso desse. O que acontece nesse caso? Ele vai ter uma isquemia no hemisfério não dominante, uma isquemia de cerebral média, por exemplo, no hemisfério não dominante. E eu fui chamado para olhar esse paciente. Na hora que eu cheguei para examinar esse paciente, estava do lado esquerdo do paciente, tentei conversar com ele. Esse paciente simplesmente não respondia nada, eu não existia para ele. E o meu staff do outro lado conversando e respondendo tudo. E eu pensando, pô, esse paciente está de sacanagem comigo, ele não quer falar comigo, né? Aí meu staff chegou, não, Felipe, vem para o outro lado. Aí eu fui para o outro lado. Na hora que você vai para o outro lado, ele passa a interagir com você. E essa síndrome é chamada de síndrome da hemínegligência. E é exatamente isso que acontece para eles. O lado não dominante, no caso, normalmente a esquerda, né? Então o lado dominante vai ser da direita e o AVC isquêmico de direita, ele vai abandonar tudo do lado esquerdo. Tá? Então ele não vai reconhecer, não vai entender que existe o lado esquerdo das pessoas, não vai ter o lado esquerdo dele. Acontece exatamente isso. Eles só se cuidam, a higiene, tudo é somente do lado esquerdo. Eles, ao botar um prato, eles normalmente tendem a comer mais do lado esquerdo. Ao pedir para desenhar no seu consultório, eles vão fazer somente do lado esquerdo do desenho, do relógio, tudo isso. A síndrome de Anton, que também é bem interessante, mas é também muito triste. E são pacientes que eles têm um AVC na região do córtex da visão. E esse paciente ele não vai reconhecer, não entende que ele está cego. Então, para ele está enxergando. Então, são pacientes que são cegos, mas eles insistem em andar, em fazer tudo sozinhos, se batem, caem bastante, se machucam. E são pacientes que você tentar confrontar, eles se tornam até agressivos, que você vai chegar para ele, olha, eu estou aqui, qual a cor da minha blusa? Ele vai falar amarelo. Você não, é azul. Ele não é amarelo, você está de sacanagem comigo. Eles se tornam agressivos, como se você estivesse enganando eles. Isso é síndrome de Anton. Tem a síndrome de encarceramento, tá? Que é um dos quadros, para mim, mais tristes quando a gente vê em AVC. Normalmente são AVCs de tronco, onde esse paciente ele praticamente não consegue interagir, porque vai ter um tronco alto e ele perde toda a capacidade de interação. Então, aqui teve um caso que me chamaram há menos de um ano, com suspeita porque o paciente teve um AVC. Vocês vão ver, ele teve um AVC de cerebelo, e esse paciente não acordava, estava rebaixado e não tinha nada na tomografia que justificasse. Então, a gente foi ver o exame. Deixa eu tirar aqui o som.
Então, primeiro eu vou mostrar aqui para vocês, a gente consegue ver, né? Acho que vocês já estão sabendo a imagem muito bem depois da sala do Daniel. Estou até com vergonha de falar alguma coisa de imagem, mas a gente vê aqui uma tomografia, corte axial. A gente vê aqui janela de parênquima, a gente vê uma hipodensidade em todo o cerebelo, certo? A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre os AVCs isquêmicos do cerebelo. Mas o que chama a atenção, vou mostrar para vocês, a gente já começa a ver aqui no tronco também uma hipodensidade. Mais alto, outra hipodensidade. Opa, desculpa. A gente passou ali justamente onde eu queria parar. Isso a gente está vendo aqui do lado esquerdo, né? E vocês vão ver a hipodensidade também do lado direito. Então, esse paciente teve uma isquemia bem grande no tronco todo, né? Então, ele não vai ter a capacidade de se exteriorizar, ele está acordado, na verdade. Ele acompanhava com alguns movimentos, dependendo do acompanhamento do movimento. Esse paciente, se eu não me engano, ele conseguia piscar à esquerda ou à direita, eu não lembro, ele piscava de um lado só. Tá? E tem um filme que mostra muito uma situação bem semelhante, que é o Escafandra Borboleta, que fala, acho que, de um escritor francês, que teve exatamente a síndrome do encarceramento. E eu acho que é um filme que vale a pena todo mundo assistir para refletir um pouco sobre essa situação e para aprender também sobre a situação. Tá? É muito triste, são pessoas que nunca mais vão conseguir interagir, só que elas estão conscientes disso. Porque a maioria das vezes que o paciente não interage, a gente está diante de um paciente que também não entende que não está interagindo, ele não está sofrendo. Nesse caso dessa síndrome, ele sofre. A síndrome de Balint é uma isquemia na região occipital, tá? Parieto occipital, e ele vai perder a capacidade de entender a imagem como um todo. Então você pergunta para ele o que ele está vendo na imagem, ele vai te dizer: estou vendo um coqueiro, eu estou vendo areia, estou vendo água, estou vendo sol, mas ele nunca vai entender que isso aqui é uma praia, tá? Ele perde essa capacidade. Ele tem como se ele ficasse focado somente num ponto. A síndrome de Gerstmann eu guardei como dos médicos. Por quê? É uma síndrome na qual você perde a capacidade de escrever, né? Nossa letra é triste, a gente sabe disso. A gente perde a capacidade de ler outras coisas que não sejam de medicina, então ele também perde a capacidade de ler e perde a orientação do que é direita e esquerda. Então, algumas pessoas, né, todo mundo tem essa dificuldade, mas algumas pessoas têm dificuldade de saber o que é direita e esquerda. E, além disso, ele perde a capacidade de fazer cálculo, ele tem acalculia. E aí a gente chega nas síndromes cruzadas. As síndromes cruzadas, prestem atenção, isso aí adoram botar em prova de faculdade, adoram botar em prova de residência. E são síndromes que... Por que isso? Porque no dia que você der de cara com um caso desse na emergência, você vai ligar para o especialista de plantão e vai dizer: olha, ele está com AVC em tal lugar, já não fez a tomografia, mas eu sei que é tal lugar. Por que isso? Você consegue localizar exatamente onde está a lesão. Por quê? Porque a gente sabe que no tronco vai estar exatamente quem? Vai estar os núcleos dos nervos cranianos. E, ao chegar no núcleo, o lado cruzou dos nervos cranianos, porém, do trato córtico-espinhal continuou. Então, ao ter um AVC isquêmico, a gente vai ter síndromes cruzadas, a hemiplegia de um lado e o déficit do nervo craniano do lado contrário. Então, a gente tem as clássicas, né? A síndrome de Weber, que é a cruzada do terceiro par. O que o terceiro par faz? Ele vai causar pitose, diplopia, por quê? Porque eu vou perder o óculo motor. Então, eu vou ter um estrabismo divergente. Ele vai dar midríase ipsilateral e a hemiplegia vai ser contralateral. Então, vai ser exatamente como está aqui. A gente vai ter um quadro à direita, facial, e à esquerda do bráquio crural. Tá? E aí vai estar onde? Onde está o terceiro par? Está no mesencéfalo. Você já sabe que é lá no mesencéfalo. A gente não vai ficar entrando em detalhes sobre vascularização, porque acho que não cabe muito para vocês. Legerine Rossi
É a síndrome da hemianestesia com dor. Esse paciente tem uma dor de difícil controle, tá? É uma alteração no núcleo dorsal, dorsolateral do tálamo. Síndrome de Miller-Gruber, que vai ser uma cruzada pegando tanto o mesencéfalo quanto o ponte. Ele vai ter uma cruzada do terceiro e do sétimo. Então, você vai ver um paciente com déficit de terceiro, de sétimo, de um lado, e do outro lado, o déficit. Então, você vai ligar para o neuro e vai dizer, olha, ele tem um AVC, eu acho que ele tem um AVC, pegou mesencéfalo e ponte. Mas a gente vai para lá muito feliz, assim, poxa, tem um cara lá que realmente tá bom, ele está resolvendo tudo. Então, assim, vocês demonstram um certo conhecimento. Vocês já sabem onde buscar. Até porque, às vezes, você vai pegar um paciente que teve múltiplos AVCs. Às vezes, você está lidando com outro paciente, aí você vê lá um AVC antigo, aí, não, eu tenho um AVC lá no... já sem muita alteração, já é antigo, não tem que fazer, não, peraí, aquele AVC não tem nada a ver, entendeu, com a clínica dele. Vocês têm que saber isso. Então, a síndrome de Foville, eu sempre tento guardar. Então, para vocês guardarem, Foville, sétimo, tem um V e dois L's aqui. Então, vai ser onde? O sétimo está onde? Está na ponte. Então, ele vai pegar quem que nutre a ponte, são as artérias circunferenciais da artéria basilar. Então, ele vai ter o quê? Um quadro de paralisia facial de um lado, periférica, e uma hemiplegia braquiocural contralateral. Como está na ponte, pode pegar quem também? Pode pegar o sexto, né? Tem a síndrome de Wallenberg, que esse eu quero que vocês prestem muita atenção. Várias vezes, quando a gente tem aquele AVC cerebelar, a gente tem essa síndrome. E vai pegar o quem? Vai pegar justamente a artéria cerebelar ínfero-posterior, né? Conhecida como PICA, como PICA. E a gente vai ter o quê? O nono e o décimo, dando disfonia e disfagia. A gente vai pegar a porção vestibular do oitavo, então ele vai começar com um quadro de labirintite importante. Vai ter alteração, pegar também pedúnculo cerebelar inferior, então ele vai ter perda de coordenação. Então, vocês entendem, parando aqui, a gente pensa o seguinte: chegou um paciente na emergência, dizendo que está muito tonto, vomitando, com perda de coordenação. Primeiro você vai pensar, um quadro de labirintite, vai começar a tratar o paciente com labirintite, ou ele vai chegar já vomitando bastante, já vai estar desidratado, entra com um quadro mais de desidratação. E aí a gente papa a mosca, porque na verdade isso é um quadro de AVC isquêmico, tá? Que é justamente bem parecido com aquele AVC que que eu mostrei lá atrás, de cerebelar. A gente vai mostrar de novo um pouquinho mais para frente. Pode ter também alterações de fibras simpáticas, dando uma síndrome de Horner, aí chamaria mais atenção, mas é bem menos frequente. E aí a gente já viu, então, todas essas possíveis síndromes isquêmicas, né? Síndromes neurológicas, na verdade, isquêmica está errado. E aí a gente está na dúvida, a gente sabe que é um AVC, será um AVC isquêmico ou hemorrágico? A gente sabe que o AVC isquêmico é da maioria, quase 85%, tá? O hemorrágico é a menor parte. O hemorrágico, às vezes, tem algumas dicas para a gente. O que seria? Cefaleia, vômitos, o rebaixamento, né, pelo quadro de hipertensão, aquele aumento de pressão muito alto. O paciente normalmente está numa crise hipertensiva, né? E pode ter convulsão. O que é importante vocês tomarem muito cuidado aqui? Os AVCs de cerebelo, né, ou que pegam o núcleo do vestibular, eles podem dar vômitos, né? A crise hipertensiva, ela pode cursar com cefaleia. Alguns pacientes que têm dissecção de carótida, dando AVC isquêmicos, eles podem ter cefaleias ou cervicalgias. A hipertensão, como a gente conversou agora há pouco, ela geralmente está presente no AVC isquêmico, não porque aquele paciente é hipertenso, mas é uma resposta, como a gente vai falar um pouquinho mais para frente, do corpo para aumentar a pressão, para poder manter aquela circulação colateral. Então, isso aqui ajuda, mas não define. Tá? Então, tomem muito cuidado com isso. Não achem que porque não tem isso, não pode ser hemorrágico, começa o tratamento empírico. Ou achem que porque tem isso, não pode ser isquêmico. Tomem muito cuidado com isso. E o que vai definir? A tomografia de crânio. Vocês perguntaram se sempre é o primeiro exame na emergência. Não importa se você tem 10 ressonâncias,
a tomografia vai ser feita. Por quê? A tomografia é rápida, já vai te dizer se é hemorrágico ou isquêmico. A partir dali, você já pode começar uma trombólise. Se você for fazer uma ressonância, tem que preparar o local. É um exame que demora muito mais. Às vezes, o paciente não fica quieto, tem que repetir o exame. Então, sempre a primeira opção é a tomografia. E a gente vai ver o quê? O que a gente quer ver? O ideal seria a gente já ver essas áreas hipodensas, né? Como o Daniel falou, isso aqui são AVCs isquêmicos, tá? Só que o que é importante vocês entenderem, isso aqui é tardio, isso aqui já tem mais de 12 horas com certeza. A gente pode ver isso aqui que já tem uma encefalomalácia importante, já é mais tardio ainda. Vocês estão vendo aqui. Na fase aguda, o que a gente pode ver? Nos infartos de cerebral média, tem esse sinal de hiperdensidade do vaso, que aqui é a cerebral da corda, né? Como os radiologistas gostam, eles têm vários, tem epônimo para tudo. Então, aqui seria sinal da corda, tem vários nomes, mas seria a hiperdensidade do vaso. O que é isso aqui? Isso aqui, num quadro de M compatível com AVC isquêmico de cerebral média, é o patognomônico. Então, está dizendo, olha, isso aqui é uma isquemia. Toma muito cuidado, por quê? Calcificações, alterações ateroscleróticas, calcificações nessas artérias podem ter, em alguns pacientes, já essa hiperdensidade confundir a gente. Por exemplo, essa semana mesmo eu tive um caso de me chamar para ver um AVC isquêmico. Quando eu cheguei lá, não, porque tem o sinal da corda, tem que descomprimir. Eu cheguei lá, examinei o paciente. Na hora que eu examinei o paciente, era uma tomografia bem, se não me engano, era essa tomografia. E o déficit era à direita. Eu cheguei, opa, estou tranquilo, não é nada disso. Por quê? Porque eu examinei, eu sei que não pode ser, a imagem não é compatível com a alteração clínica, entendeu? O que a gente espera ver na fase aguda? Isso. Uma tomografia aparentemente normal para a maioria das pessoas. Pode ter alguma, sendo bem cauteloso, às vezes a gente vê um edema aqui, uma alteração, a gente não consegue ver tanta alteração. Por exemplo, aqui você consegue ver que a região mais cortical ela é mais hiperdensa, mais branquinha, né? E aí você vê aqui, não sei se vocês estão vendo, uma hipodensidade bem leve aqui. Quando a gente vê aqui, a gente vê já uma hipodensidade. Isso aqui é muito, muito difícil para quem não está acostumado a ver isso o tempo todo. E pode também não ser nada, pode ser alteração ali na hora do exame. Mas compatível com a clínica, eu já sei, opa, está aqui, é um AVC lacunar na região do núcleo da base. Tá? E o que eu não quero ver pensando em AVC? É isso. Vocês acabaram de ter várias aulas, acho que vocês já aprenderam a ver sangue em tomografia. Então, é isso, é hiperdenso, é branco. Então, aqui eu já sei, opa, aqui é branco, isso aqui não é isquêmico. Então, eu já sei que eu não vou fazer a trombólise, não vou fazer nada mais para frente. Não precisa esperar o laudo do radiologista, vocês estão acompanhando o exame do paciente de vocês já vão olhar isso, já vão saber se é isquêmico ou hemorrágico. Porque o hemorrágico vocês vão saber olhar, é muito fácil olhar, né? A gente tem, sim, a ressonância, a gente utiliza nos centros que tem disponível, a gente vai avaliar o que é a área de penumbra, se ainda tem indicação de fazer trombólise, trombectomia, que a trombectomia cada vez mais tem ampliado a janela, né, para fazer a trombectomia. A cada dia mais isso vai aumentando e quem está guiando muito isso, se faz ou não, é a ressonância. Eu vou me abster de falar sobre as sequências depois de uma aula de Daniel. A gente também tem que fazer o estudo vascular, é claro, desse paciente, seja lá na fase aguda ou posteriormente, depois que controlar, que esse paciente já estiver mais controlado, que vai ser o quê? Pode ser angiotomografia, angiorressonância ou arteriografia, qualquer um dos três exames a gente pode utilizar. Tudo bem, vamos lá por partes. Então, chegou o AVC, identifiquei, examinei o paciente. Antes mesmo de fazer a tomografia, vocês já aprenderam que dá para localizar onde é que está provavelmente a lesão, onde está a lesão isquêmica. Fiz a tomografia, vi que não tinha sangue, então AVC isquêmico. Então agora pronto, vou fazer o tratamento clínico desse meu paciente. Vocês estão lá na porta da emergência. São vocês que vão fazer isso. Muitas vezes vocês vão trabalhar nas UPAs e não tem neuro de plantão. Tá? Eu estou trabalhando agora em uma UPA, ajudando no parecer, e isso não tem em todas. Então, vocês vão sair
de lá vão trabalhar em UPA, vão trabalhar em interior e não vão ter, vocês vão ter que fazer esse tratamento. Se vocês não fizerem, eu acredito que hoje em dia já seja um erro não fazer, tá? Então, primeira coisa, suporte clínico para esse paciente, estabilizar ele clinicamente. A pressão, o que eu tenho que fazer com a pressão? Primeira coisa, lembrar exatamente o que a gente tem falado, que foi perguntar para o Daniel, eu já falei algumas vezes, a isquemia. Isquemia faz o quê? Vai liberar vai liberar cortisol, CTH, vai ter liberação de catecolaminas e vai fazer o quê? Aumentar a pressão. Para que isso? Para conseguir aumentar o fluxo contralateral e através da circulação colateral do polígono de Willis, ele conseguir manter a vascularização e manter aquela área de penumbra. Então, se você abaixa a pressão sistólica, a pressão desse paciente, às vezes você chega lá, está com 18, diz, vou baixar, você vai e bota, não, está ótimo, está 12/8. Acabou, ele vai isquemiar o que faltou, tá? Então, quando a gente vai baixar a pressão mesmo, quando tiver com crises hipertensivas, com sistólicas maiores do que 220, ou com quadro de suspeitar de um quadro de encefalopatia hipertensiva. Vou começar o quê? Vou começar logo o AS para ele, 325 miligramas, ou então vou começar o clopidogrel. Anticoagulante. Todos os estudos mostram que no paciente, em geral, não tem benefício, então não se faz. A gente vai usar em casos específicos a anticoagulação. E aí você vai fazer o quê? Já dei o AS, estou controlando a pressão dele, estabilizei, vou fazer o NIH. Opa, desculpa. Travou aqui, só um instantinho. Pronto. Foi? Está para todo mundo já, né? Então, Não, vou fazer. professor. Vou Não tá fazer o mais... quê? Vou fazer o quê? Como eu dei o AS, agora eu vou definir. Será que eu vou fazer o uso da RTPA ou não? Aí você vai fazer o NIH. Aí você chega, olha essa tabela aqui, tem todo o exame neurológico que você tem que fazer. Tá ouvindo? Com Vocês estão vendo? licença. Não tá aparecendo. Ah, peraí, então. Compartilhar a tela. Apareceu? Quando aparecer, avisem. Ah, sim. Tá. Então, vocês veem aqui, tem todo o NIH, a gente tem todo o exame neurológico. Aí vocês vão chegar, poxa, eu vou ter que decorar tudo isso, eu esqueci alguma coisa, eu tenho que calcular, fazer isso de 6 em 6 horas. Não, chama um especialista. Gente, hoje em dia a gente não precisa decorar tabela nenhuma, né? Hoje em dia a gente tem os celulares, não precisa nem aquele black book. Na minha época a gente andava com um livro dessa grossura debaixo do braço que ia para plantão. Hoje em dia tem aplicativo para isso, então vocês não precisam decorar, tá? E por que a gente tem que vocês que vão fazer isso na emergência, na minha opinião? Porque cada vez que a gente passa, demora mais, até o neuro chegar a avaliar, a gente está perdendo muito tempo, a gente está perdendo tecido cerebral. Então, aqui vocês conseguem ver o quanto a gente está perdendo de neurônios, de sinapses, a cada minuto, a cada hora que a gente está perdendo com aquele paciente com AVC sentado na porta da emergência, aguardando o especialista. Então, quando que a gente vai fazer a trombólise? Fiz o NIH, tem indicação. Quando tem indicação, hoje em dia ainda é 4 horas e meia, mas dependendo de alguns casos estão até aumentando, cada vez mais estão aumentando. A gente vai fazer a RTPA a 0,9 miligramas por quilo, tá? No máximo 90. Como? 10% em primeiro minuto e o resto correndo lentamente em 1 hora. Tem a opção do trombolítico intraarterial, que aí aumenta um pouco mais essa janela, mas vocês precisam decorar isso? Não, como eu falei, a gente pode usar o computador, os aplicativos hoje em dia. E quais são as contraindicações? Coisa simples, se ele tem uma dificuldade da coagulação, você já sabe disso, você vai anticoagular uma pessoa que já vai fazer trombólise no paciente que já tem dificuldade de anticoagular,
o risco dele sangrar é muito grande, ou então que ele já tem uma plaquetopenia por uma doença de base. Que aquele paciente que fez uma cirurgia grande e recente, que tem uma história de hemorragia recente. Em relação à punção, toma muito cuidado com isso, tá? Não é contraindicação absoluta. Depende se a punção, por exemplo, a punção no leito compressível ou não, tá? A pressão sistólica é maior do que 180, então o que você vai fazer? Você vai abaixar a pressão desse paciente e vai fazer a trombólise. Se ele teve infarto há menos de 3 meses, se é um quadro mais infeccioso, que aí a gente tem que lembrar que essa parede desse vaso está muito fragilizada, então pode sangrar. Ou aquele paciente está melhorando rapidamente, quer dizer, o próprio corpo está resolvendo. Para que eu vou expor ele ao risco da trombose? E tem muitos outros. A gente precisa decorar novamente? Não. Está tudo nos aplicativos. Basta vocês terem um aplicativo de emergência com todas essas tabelas, vão estar lá. Até exame neurológico já tem. É muito fácil de vocês conseguirem fazer um exame completo. E em relação à trombectomia, em 2015 foi feito um estudo comparando a trombectomia mais trombólise versus apenas a trombólise. E deu um NNT, para quem não sabe, é número necessário de tratamento, de 2,5. Vocês entenderam o quanto isso é importante, o quanto isso chama atenção? Todos nós aprendemos que tem aquela golden hour na sepse, que chegou um paciente séptico, tem que fazer culturas e começar antibiótico o volume de soro e fazer todo o tratamento em menos de 1 hora, para diminuir a mortalidade. Pra vocês terem uma ideia, se vocês conseguirem fazer isso em todos os pacientes de sepse, o número necessário é de 4. Então, a cada 4 que vocês fazem isso, vocês salvam 1. No caso da trombectomia, trombectomia, a cada 2,5 que vocês fazem, vocês salvam 1. Então, é um número muito expressivo, mas ela é mais eficaz do que o antibiótico na sepse na primeira hora. É uma coisa que chama muita atenção. E aí a gente tem até um estudo que estava acontecendo aqui no Brasil, chamado Resiliente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Então, vou mostrar para vocês que a trombectomia, acho que o Daniel já falou, não vou ter muito, mas a gente vê aqui uma arteriografia, vê que não está tendo fluxo aqui na região da cerebral média, né? A gente vê aqui cerebral média, cerebral anterior, o sangue vem, vai para a cerebral anterior, não chega na cerebral média. Então, a gente sabe que tem um trombo aqui. Então, ele vai passar o stent, o Daniel já mostrou isso tudo muito bem, e aqui é o trombo que foi retirado. Aqui, bem mais proximal, na carótida interna, tá? Foi feito exatamente a mesma coisa, o Daniel já explicou isso muito melhor do que eu posso explicar, porque é ele que faz com outros médicos intervencionistas. E ele consegue desobstruir a carótida interna, tem mais um outro trombo aqui na cerebral média que ele também faz. E o que pode acontecer? O que a gente vê aqui na tomografia é justamente isso. Um paciente que antes tinha um trombo que ia pegar todo o lado direito dele, o que a gente vai ver de alteração nesse paciente? Esse paciente volta à vascularização, praticamente não tem áreas isquêmicas, tem sim algumas alterações aqui hipertensas, provavelmente por fragilidade capilar, vai ter um pouquinho de alteração de sangramento, mas é um paciente que provavelmente não vai ter déficit nenhum, que antes estava fadado a passar o resto da vida sem mexer o lado esquerdo. E aí a gente chega na minha parte, finalmente chegou na minha parte, né? Estou sempre só falando da parte dos outros. Então, quando que vai chamar um neurocirurgião? Então, quando a gente vê um paciente com quadro compatível com um AVC maligno cerebral média, o que seria isso? Uma hemiplegia, principalmente com predomínio fácil braquial, né? Mas pega assim um pouquinho de membro inferior, até porque, lembrando, tem os núcleos da base, que também tem perfurantes que vêm da cerebral média. Quando o paciente, ou quando é do lado esquerdo, esse paciente, realmente, além da hemiplegia, ele vai ter uma afasia, né? Então, ele tem, além da dificuldade de mexer um lado, ele está com dificuldade de falar, opa, peraí, pode ser da cerebral média. Como a gente falou, né? Ele tem que pegar a região do córtex. Quando tem transformação hemorrágica para qualquer AVC isquêmico, quando é um AVC hemorrágico, quando a gente tem um AVC aqui, desculpa, eu pulei. Então, um AVC hemorrágico, que é uma transformação hemorrágica, na verdade, né? É uma hipodensidade com uma transformação hemorrágica.
Aqui é um AVC maligno cerebral médio, como a gente já mostrou, sinal da corda. E o que acontece? 80% desses pacientes que têm quando tem um AVC, né, vai ter o edema de toda a área isquêmica. Esse edema ele começa a crescer, começa a comprimir o resto do parênquima que aparentemente está vascularizado. Com isso, ele, além de comprimir o parênquima vascularizado, está machucando, ele tem que lembrar também que ele está comprimindo os vasos, né? Ele vai herniar, vai comprimir os vasos, vai comprimir o tronco. Então, ele vai aumentar muito a área de isquemia, vai cortar toda a circulação colateral e vai isquemiar a parte de penumbra. Então, isso vira uma catástrofe. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Então, aqui eu vou mostrar uma tomografia para vocês verem como que é um paciente mais tardio. Esse paciente já chegou mais tardio. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, cerebral anterior preservada, né? O núcleo da base não está um pouquinho preservado aqui, principalmente na fase anterior, e a cerebral posterior está tem aqui, ó, preservado. Quando a gente chega nesse que chegou mais tardio, olha o que a gente já está tendo. Com a perda da circulação colateral, ele já pegou todo o território da cerebral posterior também. Então, ele começa a ter uma isquemia. A gente já aqui, ó, no núcleo da base, olha como que está tudo isquemiado. A gente já tem hipodensidade aqui, ó, na região anterior, quer dizer, ele está cometendo até a cerebral anterior. Forçando um pouquinho, depois que eu já sei com esses casos, ele tem uma hipodensidade já contralateral. Esse paciente chegou com mais de 36 horas de AVC. A gente vê até o desvio da linha média aqui, acho que está mensurado, deixa eu ver aqui, cortei. Agora eu não consigo ver, porque isso é uma filmagem do celular, então, mas está mensurado, vocês conseguem ver que está com desvio da linha média, tudo esquemiado. Então, isso aqui é um caso já tardio, é justamente isso que a gente tem que evitar. E como que a gente vai evitar? Ah, não, desculpa, peraí, acho que mudou a ordem. Como que a gente vai evitar? Tem esse estudo saiu em 1998, onde ele vai comparar o tratamento clínico do AVC isquêmico maligno cerebral médio com a cirurgia tardia, que eu vou mostrar qual é, ou a cirurgia precoce. O que seria a cirurgia precoce? Tem o quadro, tem a imagem, a angiografia, a arteriografia me mostrando. Já não tem mais o timing para fazer a trombectomia ou a trombólise. Eu vou fazer a cirurgia nesse paciente. Por quê? O que eles mostrou? Que a mortalidade na cirurgia precoce, o índice de mortalidade na cirurgia precoce é muito menor, tá? Aqui está o contrário. Então, aqui seria quantos pacientes é o índice de casos que menos morbidade. Então, a cirurgia precoce foi muito melhor do que as outras. E qual é a cirurgia? Falar um pouquinho sobre cirurgia, que tinha me pedido quando pediram a aula para mostrar a cirurgia. Eu cheguei, nossa, e agora? Como que eu vou falar de cirurgia? Então, a cirurgia aqui é a craniectomia descompressiva. Então, a gente craniectomia, retirada de parte do crânio, tá? Descompressiva, porque eu tenho que descomprimir. Todo aquele mistério que está isquemiado, né? Ele vai ter o edema, eu tenho que dar espaço para ele, eu tenho que descomprimir ele, porque senão ele vai comprimir o parênquima bom. Então, a gente vai fazer o quê? Aqui a gente vai fazer uma incisão, pode ser em forma aqui, com seus pontos de interrogação, que é o Becker, ou pode ser assim, que é Kemp, tá? Aqui foi feito em Kemp, vocês conseguem ver um T, tá bom? A gente vai retirar essa membrana que chama pericrânio, é como se fosse um periósteo do crânio, tá? A gente está vendo aqui o músculo temporal, olha o tanto que é grande esse músculo, a gente vai retirar também ele aqui na imagem embaixo e vai fazer a retirada do osso. É muito importante descomprimir tanto o frontal quanto o parietal, occipital e principalmente o temporal, para dar espaço para isso. Aqui, pela técnica, vocês têm que saber, quem é neurocirurgião tem que saber que tem que ser bem ampla, então tem uma medida mínima que a gente tem que fazer. Aqui é a craniectomia, então olha o tamanho do osso que foi retirado. Aqui é o parênquima cerebral, tá? Aqui é a dura mater, a membrana que reveste que fica aqui, né? Então, a dura mater, a gente está vendo ela exposta. E aí vai fazer a duroplastia. O que é isso? Isso aqui, na verdade, é opcional. Tem escolas que não fazem isso. Na minha escola a gente faz. A gente fecha a dura para evitar fístula, saída de parênquima que já está desvitalizado.
facilita muito a cirurgia posterior, evita infecções, tá? Mas tem escolas que não fazem, também não é errado. Então, aqui a gente suturou de volta, fechou, com o quê? Com a dura e com aquele pericrânio que foi guardado. Com isso, a gente criou um novo espaço para esse parênquima inchado. Então, e aí a gente fecha sem o osso, tá? Então, está aqui todo o flap ósseo. Esse flap pode ser guardado no abdômen, tem também, pode ser congelado, tá? Em bancos de osso. Qualquer uma das opções. Aqui, nesse caso, está aqui, foi guardado no abdômen. Aqui é a tomografia pós-operatória, vocês conseguem ver o quão ampla foi a craniectomia. Aqui vocês vão ver o quanto o cérebro foi para fora. Olha só, o quanto aqui continuaria o crânio, né? Olha só a quantidade, a área toda que foi exteriorizada. Então, tudo isso aqui estaria comprimindo, esse paciente provavelmente não iria sobreviver. A gente acabou, esse aqui é justamente aquele paciente que eu conversei com vocês, que chegou já tardio, tá? Então, tem uma isquemia importante, já um prognóstico péssimo. A gente vê aqui, ó, a hiperdensidade ao sinal da corda, vocês já aprenderam, né? Mas o que a gente vê de importante? Olha só, cisterna da base aberta, suco aqui, a gente conseguiu salvar a peitada cerebral anterior. Aqui nessa região anterior, a parte posterior, a gente já tinha visto na pré-operatória que já estava isquemiado, né? Ó, continuou, a gente consegue ver aqui. Então, se fosse uma cirurgia bem mais precoce, esse paciente não teria tido a isquemia também da região da circulação da artéria cerebral posterior. E vamos lá. Então, voltando. Tem que voltar tudo aqui, porque a gente falou da descompressiva, que a ordem bagunçou. E qual é a outra forma de chamar o neurocirurgião? Quando tem um AVC de fossa posterior. Por quê? Porque vai acontecer algo semelhante, só que na fossa posterior, que para cima tem a tenda do cerebelo, tem osso, e o único lugar que tem para baixo é o forame magro. Então, se a gente deixar o cerebelo inchar, ele, além de fazer a herniação, né, ele vai comprimir o tronco anteriormente. Então, essa também é uma outra indicação de chamar o neurocirurgião. A gente vai fazer a retirada desse osso, fazer uma duroplastia exatamente como foi a outra anterior. Para quê? Para que esse cerebelo ele enche, fique edemaciado somente aqui, preservando o tronco e o outro lado do cerebelo intacto. Tá? E é justamente essa tomografia que vai aparecer naquele paciente com a síndrome da Pica, tá bom? Isso aqui foi um paciente com a síndrome da Pica. E quando tiver trombólise, se todo hospital, quando vai fazer a trombólise, normalmente avisa o neurocirurgião para quê? Para ele ficar de sobreaviso. Ele pega ali o texto dele e começa a rezar para dar tudo bem com a trombólise e ele poder continuar dormindo. Então, voltando, né, que teve um probleminha aqui na ordem. E então, vocês pegaram o paciente, diagnosticaram o AVC, suspeitaram do AVC, começaram a AS, diagnosticaram o AVC, fizeram a tomografia, viram que o AVC isquêmico, começaram a AS, fizeram o NIH, tinha indicação de fazer trombólise, estava no delta T bom, não tinha nenhuma contraindicação que vocês olharam no aplicativo, ninguém decorou isso. Vocês fizeram a trombólise, ou não. Esse paciente está lá estabilizado, e aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que começar uma investigação secundária. Porque teve o primeiro AVC, provavelmente ele tem uma grande chance de ter um segundo. Então a gente tem que evitar esse segundo. Como a gente falou, o principal é a prevenção. A prevenção primária, a gente já perdeu o time, agora a gente tem a investigação secundária. A gente vai ter que fazer o quê? Ver como estão essas carótidas, ver se não tem nenhuma alteração. Fazer um eco transesofágico ou transtorácico para ver se não tem nenhum trombo ali no coração dele. Fazer um Holter, ver se não tem uma arritmia. Mandou um êmbolo, fazer um estudo vascular dele para poder ver se não tem alterações. Buscar, principalmente o especialista vai atrás disso de maneira ambulatorial, causas atípicas, pacientes jovens, sem nenhum fator de risco. Normalmente a gente vai buscar outras causas. Pode ter tido um quadro de vasculite, SAF, pode ser um quadro de infecção que vai dar essa trombólise. A gente está tendo alguns casos por conta do Covid também,
Mas esses são diagnósticos diferenciais. Só se vocês não acharem uma causa, aí a gente vai buscar isso com calma ambulatorialmente, tá? E a profilaxia secundária? Esse paciente teve AVC, ele vai para casa com AS ou Plavix, tá? Ele vai ter que fazer uma mudança do estilo de vida. Se ele saiu bem, o sistema de trombólise reverteu, esse paciente ficou bem, ele vai entender com certeza o susto que ele já teve, vai começar a fazer atividade, vai fazer uma dieta, controlar a glicemia, controlar a pressão, que antes ele não tomava o remédio. Ele vai parar de fumar. É isso que a gente tem que fazer, a mudança no estilo de vida desse paciente. Cuidar dos fatores de risco, é justamente isso, né, que a gente estava falando. O uso de anticoagulantes, somente nos que tem indicação, paciente com trombo, paciente com algumas vasculites tem que tomar, tá bom? Mas também não, para vocês, a princípio, não vai ter indicação. E tratar a causa base, se for uma vasculite ou alguma outra coisa. Lembrar da reabilitação. Reabilitação, quando a gente fala, não é só a fisioterapia, tem que lembrar da parte psicológica desse paciente, que tem que se adaptar à nova limitação que ele vai ter, ou a mudança do estilo de vida que ele vai ter que ter. A mudança também, a psicologia, a parte psicológica do emocional dele, para ajudar ele a estar animado a fazer a fisioterapia. E lembrar que não é só o paciente, a família toda vai estar junto nessa patologia, vai estar sofrendo junto, vai estar sofrendo as limitações juntos. Então, a parte de reabilitação é com toda a família, não só com o paciente. E o que a gente tem de atualmente no mundo? A gente tem centros de referência para AVC isquêmico. Então, onde eles vão poder fazer trombectomia, trombólise, tem protocolos. Como que vai ser isso? Liguei para o SAMU de lá. Falo o quadro suspeito de AVC. Esse paciente vai ser referenciado para esse centro de referência, né? Ele vai para esse centro de referência e nesses centros vai ser feita toda a conduta que é importante. E no Brasil, como acontece? Sem dúvida nenhuma, na rede privada, a gente tem todos os hospitais da rede privada, eles têm protocolos de AVC. Então, ao entrar um paciente com AVC, do mesmo que entra um paciente com infarto, eles têm protocolos para tratamento disso quanto antes, principalmente quando estão dentro da janela, né? Isso na rede privada já está muito bem estabelecido. E no SUS, aí vem aquele estudo que a gente tinha falado, que é o estudo resiliente. Ele foi um estudo que foi patrocinado pelo Ministério da Saúde, tá? Ele começou em 2017, e ele escolheu alguns hospitais no Brasil, o Hospital das Clínicas de Porto Alegre, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Ribeirão Preto, das Clínicas de Curitiba, o Hospital Geral de Fortaleza, aqui do lado, e o Hospital da Base de Brasília. E eles queriam avaliar o quê? Justamente se é factível fazer esses protocolos e se vale a pena financeiramente. A gente está falando do SUS, né? Tem que valer a pena financeiramente. E o estudo mostrou tanta superioridade, que o esperado dele era muito mais anos. Agora, ano passado, em março, ele foi suspenso, porque ele demonstrou a superioridade tão grande que não poderia continuar um estudo comparativo, tá? Então, sim, a realidade está chegando. Por isso que eu estou querendo que vocês entendam que todo mundo tem que saber tratar o AVC ali na porta, que daqui a um pouco vai ser vocês, e vai ser obrigatório, vai ser errado, você vai poder levar um processo se você não fizer a conduta do jeito que tem que ser. Então, lembrar que fazer campanha sim para explicar que o AVC tem tratamento, para as pessoas não acharem, tive AVC, tá bom, vou ficar em casa. Não, tem tratamento, vamos lá, vamos para o hospital, vai tratar, tá bom? O número de AVC é um absurdo, é uma patologia muito importante, acho que já falou sobre epidemiologia. E focar novamente aqui naquela campanha que a gente fez também nas nossas redes sociais, pedir para vocês fazerem nas redes sociais do jeito de vocês, tem vários modos, mas conscientizar as pessoas que tem como prevenir, então tem como tratar, então tem que ir logo para o hospital. Tá bom? Aqui a gente, pra vocês pensarem um pouquinho, essa campanha teve fora, tá? E que a gente pensa, poxa, se uma pessoa sofre um acidente, já tem um protocolo de trauma, vai em ambulância, aquela ambulância vai levar para um hospital de trauma, não vai levar para um hospital terciário, que não tem ninguém de plantão, vai, por exemplo, aqui em São Luís, para o socorrão, né? Por que o AVC fica aquela coisa perdida? Por que será que o AVC também não tem que ter um protocolo definido? Pegou o paciente com AVC, levou para o hospital de referência,
Já está todo mundo preparado para aquilo? Eu acredito que sim. Então, eu espero que a gente tenha conseguido chegar nos objetivos da gente, né? Que é a primeira coisa, passar para vocês, vocês entenderem quando suspeitar, entender que é uma emergência, sim, o AVC. Que o tratamento é médico, eu sou neurocirurgião, estou falando de AVC, não é a minha área, é mais da neurologia, tá? Eu pego uma pequena parte desses pacientes, mas eu estou aqui falando sobre AVC, como médico. Então, vocês como médicos, todos têm que saber AVC, tá bom? A gente tem protocolos, tem aplicativos, a gente não precisa decorar nada, tá bom? O futuro já está aqui, já é o presente. Para que vocês tenham entendido que isso é um trabalho em equipe, desde a prevenção até a gente tratando a emergência, depois o especialista tratando de maneira secundária, a fisioterapia, o psicólogo, todo mundo ajudando na reabilitação desse paciente. E o mais importante é prevenir, e é o mais fácil. Então, acho que era isso que eu tinha para passar. Deixa eu ver aqui. Acho que eu faço. A gente agradece muito a sua presença. A gente agradece muito a sua presença, Dr. Felipe. E agora a gente vai abrir espaço para algumas perguntas que foram selecionadas aqui. A Chayane está perguntando: doutor, a espasticidade em um AVC é predominante de alguma síndrome específica ou é algo ocasional? Não, a espasticidade é quando toda vez que pega o trato piramidal, tá? Então, lembrar que tem outras, qualquer lesão no trato córtico-espinhal vai dar piramidalismo. Então, vai dar espasticidade também. Então, também as lesões medulares vai dar, como por exemplo, as compressões medulares também vão dar espasticidade, tá bom? As lesões de tronco, compressivas, tumorais, não é exclusivo do AVC. O AVC ele vai causar um déficit na via que causa a espasticidade. Entendeu? Certo. Outra dúvida. Pela plasticidade do sistema nervoso, a área que foi lesionada pelo AVC consegue ser responsável por outra função depois de um tempo? Ou a parte que foi lesionada fica inativa para sempre? Então, a gente tem sim a neuroplasticidade, a gente tem consciência disso, tá? Alguns pacientes conseguem sim recuperar alguma coisa, principalmente quando o déficit é parcial. A gente tem duas coisas que acontecem com o déficit parcial. Tem a neuroplasticidade, sem dúvida, mas é principalmente o fortalecimento do controle que ficou. Então, aí entra a fisioterapia. Então, além da neuroplasticidade, que a fisioterapia ajuda muito, que acontece muito nos déficits parciais, é o fortalecimento daquela perna que estava fraca, que tinha uma força grau 2, você vai fazendo o fortalecimento da musculatura, acaba ficando força grau 3, 4, esse paciente consegue andar. Tem sim pacientes que têm alterações na fala e aos poucos, depois de anos, eles vão recuperando parcialmente, mas isso assim é a grande minoria. O mais importante é prevenir, não chegar nesse ponto. Muito bom. Tem um valor ideal de pressão arterial no AVE isquêmico? Não, a gente tem que você tem que entender o seguinte: no AVC isquêmico, esse paciente está acontecendo o quê? Ele tem a resposta inflamatória que vai aumentar a pressão para tentar manter a situação colateral. Então não tem o PAM ideal é essa, não. O mais importante é ser permissivo com a pressão dele, tá bom? Permissivo, evitar baixar essa pressão, somente se tiver abaixo se não for hipertensivo, se tiver não for crise hipertensiva, não tiver acima de 220, tiver por volta de 180, seja permissivo no início, tá bom? Abaixa sempre lentamente, porque senão você vai matar a circulação colateral, vai perder a área de penumbra desse paciente. A Bárbara está perguntando: como proceder quando não se tem aparato de trabalho, como nos interiores? Só com sinais e sintomas consigo reverter o quadro? Então, sem a tomografia, é muito complicado você tomar uma conduta, tá? Porque você não vai saber se é isquêmico ou hemorrágico. Se você iniciar um AS para um AVC hemorrágico, vira uma catástrofe.
Às vezes um AVC hemorrágico era putamial, que às vezes depois de um tempo aquele sangue reabsorvendo, ele iria ficar 100% melhorar 100% do déficit. Você vai fazer um AVE hemorrágico gigante, secundária ao uso do AS em alta dose ou até a trombólise, e você vai fadar esse paciente a um prognóstico péssimo. Então, sem a tomografia, para ter certeza que está lidando com AVC isquêmico, não deve continuar o tratamento. O ideal é ter pelo menos uma tomografia no local para poder fazer esse tratamento. A Ananda está perguntando, a afasia pode comprometer também a linguagem escrita? É outra região, tá? Aí seria a agrafia, seria parietal, é mais posterior, tá? Tem sim síndromes que dá agrafia. É justamente naquela região que eu até falei que tem a síndrome de Gerstmann, que eu brinquei que seria a síndrome do médico, a gente tem dificuldade de escrever. Tá? Então, é parietal, não é junto com a área da fala, ali na área de Broca, nem ali na área de Wernicke. É bem próximo, mas não é junto. O problema é que a área da Wernicke é da linguagem, então, normalmente, quando perde junto. Mas se tiver uma isquemia somente na área da escrita, pode ter uma perda da escrita sem a perda da fala, tá? Beleza. A Giovana está perguntando quais são os casos em que se vai utilizar o anticoagulante. Tá. A gente vai utilizar o anticoagulante. Tem o seguinte, na fase aguda, a melhora não tem, os estudos não mostraram melhora, aumentou muito o risco de hemorragia. A gente vai utilizar esse anticoagulante quando? Posteriormente, quando ele for para casa, aí aquele paciente tem um trombo na carótida, tem um trombo no coração. Então, pode fazer um novo embolismo. Vou fazer. Ele tem uma fibrilação atrial, tem indicação de anticoagulação. Entendeu? Então, a gente vai fazer a anticoagulação quando ele tem indicação de fazer a anticoagulação mesmo antes. Aquele paciente tem uma arritmia, um bloqueio atrioventricular completo, uma fibrilação, um flutter, você vai ter que fazer o anticoagulante de maneira preventiva. Quando terminar, você vai fazer também de maneira posterior, também vai ter que fazer. Certo. E, por último, qual o atual uso da Pradaxa? Oi? Qual o atual uso do Pradaxa? Alô? Alô, tá me ouvindo? Alô? Tá conseguindo me ouvir? Alô? Tá conseguindo me ouvir? Alô, professor Felipe? Você está conseguindo ouvir? Tá conseguindo ouvir, professor? Eu acho que ele congelou. Acho que deve ter tido alguma queda de energia na casa dele, não sei. Gente,